A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Queria falar nesta manhã sobre um tema: influenciando pelo Evangelho. Repetindo, influenciando pelo Evangelho. Eu queria ler apenas um versículo que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Exortação à perseverança. Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra. Eu suplico, Senhor, tua graça nos meus pensamentos, na minha mente, coração, e para todos que hão de ouvir. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Influenciando pelo Evangelho. Eu queria, no meio dessa mensagem, dar uma ou duas ilustrações, alguns exemplos. Apóstolo Paulo, que foi um desbravador, um homem que tentou imitar Jesus Cristo, se converteu dramaticamente na estrada de Damasco, capital da Síria. Ele fez o que fez pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Treinou obreiros, discipulou, fundou igrejas, preparou obreiros para ficar como líder e influenciou 2 continentes, a Ásia e a Europa. Acabamos de ler um texto muito importante de Filipenses. Paulo queria que os irmãos filipenses estivessem sempre no mesmo pensamento, no mesmo espírito e no mesmo ânimo. Eu queria falar sobre influenciando pelo Evangelho. Temos muitas maneiras de influenciar pessoas, em qualquer lugar, em qualquer situação, mas eu quero dizer com esta mensagem que isso muito depende da nossa visão missionária. Por exemplo, eu ministrei toda segunda-feira um seminário e quando era na última aula, no fim do mês, Deus colocou no meu coração de assistir um filme evangélico. O grupo que participava desse estudo bíblico era um grupo com pouco conhecimento. Era uma pequena congregação do Brasil para Cristo, que nunca tínhamos um seminário aqui na Baixada. Foi criado esse seminário e numa das congregações era toda segunda-feira. Para não cair na monotonia, no marasmo, Deus me deu essa inspiração, dar 3 aulas e na última segunda passar um filme bíblico. Então eu comecei a selecionar filmes não bíblicos, evangélicos. O filme bíblico fala de personagens bíblicos, Abraão, Davi, o próprio Jesus. Mas não era isso que eu queria passar.
a minha visão era filmes cristãos, evangélicos. Eu quero citar um, por exemplo, O Peregrino, A Virada, Prova de Fogo e assim por diante. O que surgiu com isso? Surgiu um novo interesse por estudar a Bíblia. Porque nesses filmes mostram um enredo forte de mudança, de conversão, e abrindo a mente dos irmãos pelo filme. É um ministério poderoso. Filmes e biografias. E depois que na última segunda do mês viram o filme, na outra aula havia perguntas sobre o filme. Eu dava um espaço de 5, 10 minutos depois da aula para perguntas sobre o filme. Isso foi enriquecendo aos poucos a mentalidade dos irmãos, dando uma visão mais ampla, mais geral, para influenciar o Evangelho. Então, os filmes evangélicos são muito bons. Um enredo muito forte, até dramático. Precisamos saber selecionar. É uma área que pode influenciar jovens, crianças e até idosos. Muito bom essa área de filmes. Já escutei mensagens aqui do nosso ministério sobre God, um grupo de oração e doutrina entre universitários. Vou citar uma, Aliança Bíblica Universitária, ABU, também influenciando através da literatura, podendo se criar uma roda de bate-papo e o assunto ser literatura. E um que faça perguntas e desafia outros. Eu quero dar um exemplo. Há muitos anos atrás, esteve aqui em Santos o navio evangélico Logos. Não, 2 anos atrás estava aqui em setembro, em Santos. Mas eu digo, na outra vez que veio, há quase 18 anos atrás, eu percebi que os visitantes que vão nesse navio, a maioria não são crentes. E se são crentes, não têm muita visão sobre literatura. Nem literatura cristã, nem secular. Porque ali no navio também tem um pouco de literatura secular. Então eu pude, com a ajuda de Deus, eu passei alguns dias, porque na época eu trabalhava no cais e tinha muito acesso ao navio, com mais facilidade. E tirei algumas tardes para estar ali 1 hora ou 2, observando. E 2 senhoras, uma falando para vamos embora desse navio, que eu estou vendo que isso aqui é coisa de crente. Aí eu cutuquei as 2. Olha, isso aqui não é coisa de crente, é coisa de Cristo. Não só de Cristo, porque dele sai toda a sabedoria, o fôlego da vida que a senhora está tendo, a saúde que a senhora tem, a vontade de passear nesse navio. Quer tomar um cafezinho? Influenciar, irmãos. Influenciar. E elas, através de algumas palavras que eu falei, mudaram a mentalidade para saber, e até perguntaram o nome de editoras que fazem os livros evangélicos. Então, influenciando para o Evangelho. Isso é muito bom. Jesus deseja ampliar nossa visão para melhorar, em todo ponto de vista, a casa do Senhor. Podemos ampliar. Temos, por exemplo, no nosso ministério, subsedes. Não se fala congregação.
subsedes. Subsede se dá a entender que é para ampliar. Ampliar. Tudo se começa no discipulado. Mas tem que se entender que tem dois extremos. Qualidade e quantidade. Não só qualidade. Não só treinar meia dúzia e ficar ali no marasmo. Quantidade. Sair na rua, dialogar na rua, vem um, depois vem outro, depois vem outro. E o discipulado vai crescendo. Isso é uma maravilha, uma bênção. E na subsede, ali passando o mar, temos uma subsede, que temos essa visão. Discipular. Agora, na época de epidemia, houve uma parada, temos que ter muita cautela, enfim, todo cuidado é pouco. Mas, no nosso ministério, graças a Deus, há essa visão. E nessa mensagem desta manhã, eu estou falando dessa palavra para que haja isso em nosso coração. Aqui Paulo diz assim, ó, eu estou preso. Olha, quando eu for ver vocês, quer for ou não, eu ouço acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Às vezes, irmãos, você tem um projeto e outro irmão, ou o mesmo líder, não está no mesmo ânimo do seu projeto. Às vezes, temos dons diferentes. Temos talentos diferentes. Né? A Bíblia fala, né? Porque sou o pé, não preciso da mão. Porque sou o dedo, não preciso de outra parte do corpo. Não, tudo bem ajustado. Porém, todos no mesmo ânimo, no talento do outro irmão. E o que faz a influência, o impacto, é a humildade. De acatar a ideia do outro irmão, mesmo que você tenha um ponto de vista diferente, você com humildade ouve o irmão e pensa muitas vezes e participa. Isso é maravilha. A humildade cabe em qualquer lugar. Porque onde faltar humildade na obra de Deus, não há avanço. Aleluia. Jesus falou, aprendei de mim, que sou humilde de coração. Nós precisamos ser servo. Servo. E juntamente, no mesmo ânimo, combatendo pela fé no Evangelho. Por quê? Porque eu falei aqui sobre filmes. As pessoas que vêm de um ambiente diferente, ele entra na casa de Deus, às vezes, não tem ninguém na família que seja cristão, às vezes ele pode estranhar o primeiro encontro, ou não ter o nosso diálogo, a nossa linguagem. Uma coisa que funciona também para influenciar é uma boa recepção. Deve haver da nossa parte o interesse por quem está chegando. Quem é a pessoa, onde mora, que gostou do culto, volte outra vez, leve um folheto, se for possível, o contato pelas redes sociais. Isso é ótimo. Aleluia. Então, irmãos, toda a criatividade que Deus coloca no seu coração é útil para o desenvolvimento do trabalho. Isso obedecendo à liderança. Não podemos, com os nossos dons e carisma, ser rebeldes. Deve haver um entendimento. Já me fizeram muitas perguntas se nos ministérios há diálogos, há conselhos, há reunião para todo mundo estar por dentro de tudo. Eu falei, sim,
Pelo menos no nosso ministério há reunião de obreiros. Sabe quem fez essa pergunta? Meu irmão. Na igreja todos sabem o que todos fazem de bom. O que está acontecendo numa congregação, a outra sabe. Isso me despertou. Me despertou. Então, irmãos, influenciando para o Evangelho. As pessoas que adentram a igreja têm problemas diferentes, situações diferentes. E muitas das vezes nós, como cristãos, temos pouca sociabilidade. Precisamos influenciar mais na área social, na ajuda humanitária, enfim, tudo que possamos fazer para influenciar a pessoa para a compreensão melhor do Evangelho. Eu falei aqui sobre literatura. É muito bom. Eu gosto muito dessa área de literatura. Porque, com o passar dos anos, nós vamos estudando, aprendendo uns com os outros, e Deus pode dar para você uma criatividade de ler livros biográficos, história da igreja, história de Israel, enfim, irmãos, tudo para influenciar o bom andamento da casa do Senhor, tirar dúvidas. Os jovens, eles são muito abertos ao diálogo. Os idosos precisam de carinho, de amor, de compreensão. Ceder o lugar para um idoso, ajudar um idoso a atravessar a rua. E nesses mínimos detalhes, isso a vida nos ensina. Mas Paulo estava preocupado com isso. Ele estava preso e escreve cartas às igrejas para saber como os irmãos estão. Será que todos estão no mesmo ânimo? Será que todos estão no mesmo sentimento, no mesmo pensamento? Então o Espírito Santo utilizava a pena de Paulo para escrever. E naquela época o Espírito Santo agiu rápido nessa área da escrita. E foram inseridos no cânon esses livros, os 27 livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, 13 cartas. Se for Hebreus é 14. Então, irmãos, discipular. Uma das razões que há muitas pessoas fora da igreja, primeiro, não encontrou ambiente. Segundo, não foi discipulado. Às vezes, você pregando, dando uma palavra no púlpito, você já está discipulando. A Igreja Evangélica da Paz tem esse cuidado de pregar o Evangelho ensinando. Pregar ensinando, explicando da melhor maneira possível, que haja na própria pregação já um início de discipulado. Ensinar fazendo perguntas, desafiando o raciocínio, a mente da pessoa. E ela se sente feliz porque entendeu a mensagem e tem vontade de voltar. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp essa semana de um certo irmão novo convertido. Ele disse para mim: que maravilha o Dia dos Pais, o meu paizinho já morreu, mas eu fui na igreja, escutei uma palavra sobre família, sobre pai, sobre filho. Olha, me renovei, Augusto, me renovei, eu tinha que estar naquele culto. Aí eu achei tão interessante isso.
porque houve compreensão da mensagem. Que a mensagem é o alimento. É como diz o nosso pastor lá de Vicente Carvalho, é o arroz e feijão. Aleluia. Você pode mudar a mistura, mas não pode tirar o arroz e feijão, que é o pão da vida, é o conteúdo do Evangelho. Como diz o Salmo 19, a lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é mais desejável que o ouro. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. A lei do Senhor alegra o coração, restaura a alma. E em guardar a grande recompensa. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, Senhor, minha rocha e meu libertador. Salmo 19 é o Salmo da lei, é como 119. Fala os resultados de quem lê ou escuta a palavra de Deus. Se torna mais sábio. Age com mais sabedoria. A angústia vai saindo do coração à medida que a pessoa presta atenção na Bíblia, vai saindo o peso do pecado, a angústia do coração. E você vai recebendo ânimo que vem da palavra, visão para trabalhar para Jesus que vem da palavra. A palavra de Deus é simples. Olha lá, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma aflita, a alma cansada, a alma com dúvida, a alma com sentimentos abalados, mágoas antigas, ressentimentos. Tudo isso vai sumindo pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! E é isso que Paulo queria para a igreja de Filipenses. E essa igreja de Filipos era uma igreja sem censura, muito alegre. Parece que tem 25 vezes mais ou menos a palavra alegrai-vos no Senhor. Em Filipenses 1:25, por exemplo, diz assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o proveito vosso e gozo da fé. E ambos os lados estão em aperto, no versículo 23. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar ainda nesse corpo, para o proveito da vossa fé e a alegria da vossa fé. Então, irmãos, nós precisamos se interessar pelo proveito da fé do irmão, alegrar a fé do irmão e do ouvinte. Então deve haver um intercâmbio muito forte entre todos, né? Dar boas notícias, né? Uma subsede da boa notícia para outra subsede, a outra subsede da boa notícia para a sede e vice-versa. Há assim um intercâmbio, né? De ânimo espiritual. Aleluia! Influenciando pelo Evangelho. Influenciando pelo Evangelho. A minha mãe, anteontem, ela disse para mim: você vai evangelizar onde? Eu falei: não sei. Deus me inspira, eu vou, faço visita. Tem algumas visitas já programadas. Por quê, mãe? É porque você precisa ir numa rua chamada Nabuco de Araújo. Eu falei: por quê? Lá tem uma sobrinha do seu pai, que é de Portugal. E eu vou ver se você bate lá, influencia lá a palavra, vê como é que você vai fazer. Nabuco de Araújo fica no Embaré. Eu estou pensando como é que eu vou fazer essa visita, como é que eu vou chegar.
Esses dias visitei meu irmão no Gonzaga. Tomamos um café junto, conversamos outros assuntos para poder tocar um pouquinho no Evangelho e assim por diante. Influenciar nossas famílias, influenciar nossos parentes que não são crentes. Primeiro fazer amizade, se sentir à vontade, não contar piada com eles, é lógico. Não fazer que nem Pedro, sendo judeu, querendo viver como gentil, incircunciso. Não é isso. É dando o nosso bom testemunho, né? Com o coração aberto, né? E não mostrando que nós somos superior, com ar de orgulho. Influenciando para o Evangelho, irmãos. Deus me pôs essa palavra no coração para falar esta manhã. E veja o seu talento. O que você pode fazer? Porque fomos alistados para uma guerra. O incrédulo não conhece essa guerra. A pessoa que não crê no Evangelho, o homem natural, ou ele não crê porque não ouviu suficientemente, ou não crê porque prefere ser rebelde. Mas de uma forma ou de outra, o homem natural, ele não está no caminho. E nós precisamos influenciar, impactar de tal maneira que as pessoas entrem no caminho reto, no caminho de Deus. Deus falou para Abraão, eu sei que Abraão vai ordenar bem aos seus filhos que guardem o caminho do Senhor. Em Gênesis 18, 19. Eu sei que Abraão há de ordenar bem os seus filhos, os seus netos, bisnetos, toda a geração, no caminho do Senhor. E tem um texto na Bíblia que diz, um salmo, que Deus está na geração dos justos. Aleluia. Deus está na geração dos justos. Deus está na congregação dos santos. Salmo 149. Deus está na congregação do justo. Salmo 111. Deus está na assembleia dos anciãos. Salmo 107, 32. Deus está nas crianças. Salmo 148, 12. Louvai ao Senhor, crianças, donzelas, mancebos, idosos. Louvem o Senhor. Salmo 148, 12. Imagine, irmão, você influenciar toda a faixa etária de uma igreja. Por muitos meios, que eu citei aqui alguns, né? Filmes evangélicos, encontros. Agora, com a pandemia, volto a repetir, estamos restritos, cuidadosos, pensando, orando, sem pressa. Mas podemos influenciar mais. Desde quando começou a epidemia, Deus colocou um ministério no meu coração. Entrar nos meios, nos ônibus e nos trens, todo meio assim de locomoção, entrar já falando. Bom dia, boa tarde, com muita calma, pegar no celular, no aplicativo da Bíblia Online e ler um versículo 2 e começar. Eu nunca pensei em fazer isso. Quando ainda não existia esse meio de locomoção, mas Deus preparou para que eu fizesse. E estou tentando, através dessa comunicação, abrir lares, lugares onde possamos ir e influenciar pessoas. Repito, está um pouco restrito fazer visita para pessoas idosas, né? Mas, se Deus quiser, nesses contatos,
podemos influenciar mais e melhor. Então, irmãos, a mensagem é simples. Você que pensa que tem pouco talento, que tem pouca força, que não memoriza bem a Bíblia, irmão, a graça manifestada aos que se sentem fracos. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele tinha tantos momentos de fraqueza e enfermidade, ficava depressivo vários dias, cansaço, estresse, crises emocionais. O príncipe dos pregadores. Se você ler a biografia de quem foi Spurgeon, ele teve seus momentos de muita fraqueza. Mas Jesus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Quando nos sentimos fracos, por que Deus permite que a gente se sinta fraco? Para a gente buscar. Porque se você se sentisse forte, inspirado e alegre em todo momento, você esquece de orar, de dobrar seu joelho e ficar logo com o joelho paralisante. Mas a Bíblia diz, né? Tornai a dobrar os joelhos paralisantes. Levantai as mãos cansadas. Fortalecei os joelhos trementes. Está em Jó capítulo 4. Ele faz, quando acusa Jó de impiedade, mas Jó não era ímpio. Ele fala isso. No capítulo 4. Tu que esforçaste as mãos cansadas, tu que fortaleceste os joelhos, agora fica aí. Vê se porventura foram destruídos os sinceros. Vê se porventura os rebeldes não foram castigados. Então, o que acho interessante nessas falsas acusações dos amigos de Jó, entre aspas, eles eram sinceros em parte, eles queriam o bem de Jó, mas o acusavam de ver tanto sofrimento não sabendo a causa. Deus estava provando Jó. E quando você lê com cuidado algumas acusações de Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, no capítulo 36 em diante, você vê frases, palavras desses homens falando das grandezas de Deus. Tudo na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo. Tudo na Bíblia. Todas as palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. E aí me fizeram uma pergunta. E as palavras ditas por Satanás são inspiradas pelo Espírito Santo? Não. Não são. Quando Satanás disse para Jesus: está escrito que Deus dará ordem a teu respeito para não tropeçar com teu pé em pedra. Se joga daí. Foi Satanás que disse. Essas palavras de Satanás não é inspirada pelo Espírito Santo. Porém, escute só agora. O registro desta palavra é inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Deus não tem nada a ver com o inimigo. Porém, o registro desta palavra foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus não tem nada a ver com Satanás. Uma vez Jesus falou para os seus discípulos: vamos embora que o inimigo se aproxima. E nada tem em mim. Vamos embora. Vamos sair daqui para outro lugar que já aproxima o inimigo e ele nada tem em mim. Aleluia. Graças a Deus, né, irmão? Que Jesus venceu tudo. Venceu o mundo com as suas dificuldades, problemas, angústia, tristeza. Venceu o pecado com todas as suas concupiscências. E venceu o próprio inimigo. Tudo por nós. Aleluia. E lá em Apocalipse, para terminar, 21:7. Apocalipse 21:7. Vamos vencer também. Aleluia.
Irmão, você está do lado vencedor, porém tem que lutar. Tem que lutar. 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Agora escute só, para te animar. Você é um filho de Deus? Aceitou Jesus com sinceridade de coração? Sim. Então você foi adotado como filho de Deus. Agora guarde isso no seu coração. Todo filho de Deus não é derrotado. Porque dentro dele tem uma semente que não deixa derrotado. A semente divina. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, é filho de Deus. Agora, nesse mesmo capítulo 3, fala dos filhos de Deus, versículo 1. Veja quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo, as pessoas mundanas e incrédulas, não sabem o que é um crente verdadeiro. Mas o bom testemunho de um crente verdadeiro pode levar muitos à salvação, né? Como Eliseu, né? Este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos então, com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, procurar ter isso no nosso coração, influenciando para o Evangelho. Não seja crente só na igreja, na família, no seu ambiente de trabalho, enfim. Deus quer nos usar em qualquer lugar. Né? Vai haver luta, vai. Dificuldade, vai. Mas vamos vencer em nome do Senhor. Oremos. Senhor, através dos anos, o Senhor tem colocado no meu coração saudade do passado. O crente deve ter boas lembranças de fé. Lembrar sempre do primeiro amor, do que tem feito por fé. Não lembrar do velho homem, não lembrar de más notícias, mas lembrar do que o Senhor já fez por nós. E está fazendo e vai fazer. Ó Senhor, nos ajuda a ter essa memória. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a influenciar. Que teu Evangelho tenha mais impacto. Tira de nós todo o mal, que não venhamos nunca pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Ajuda-nos, Senhor, no teu santo caminho. Ajuda, Senhor, a liderança. Ajuda, Senhor. Derrama mais e mais o teu amor em nossos corações, para que nunca venhamos vencer o mal, para sempre vencer o mal com o bem. Porque o Senhor é o nosso Senhor, e o Senhor nos dá força suficiente para lutar contra nós mesmos. Senhor, essa palavra é para nós. Precisamos ter o mesmo ânimo, o mesmo sentimento de uns para com os outros, assim como Paulo tinha e escreveu aos Filipenses, que eles tinham que ter o mesmo ânimo, combatendo pela fé do Evangelho. Nos dá isso, Senhor, em nossos corações. Nos dá estratégia. Nos dá união. Faz uma obra. Traz um avivamento na crise, fora da crise. Senhor, o Senhor está no controle de tudo.
E nós pedimos, Senhor, agora a proteção sobre o teu povo. Guarda o teu povo, Senhor. Todo cuidado é pouco nos tempos que estamos vivendo. Mas, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus.